A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, amados e amadas, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé, dia 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Eu quero parabenizar todas as mulheres, em especial a minha mãe, minha esposa, minhas filhas, irmãs, todas vocês, um abraço e um beijo no coração para a glória de Deus Pai. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, capítulo 9, a carta aos Romanos, continuaremos na imersão e hoje falaremos sobre a soberania de Deus. O nosso Deus é soberano, inclusive nas suas escolhas, a sua soberania e a sua permissividade, em nome daquele que vive e reina e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Abramos nossas Bíblias na carta aos Romanos e continuaremos a nossa jornada, a nossa imersão na carta aos Romanos. E diz assim o versículo 1 em diante do capítulo 9 da carta aos Romanos: digo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os do meu povo, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, bem como a glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por seres descendentes de Abraão, todos são filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Por assim a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque a Escritura diz ao Faraó:
Eu o levantei exatamente com este propósito: mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Contudo, antes de vocês me dizer, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? Não tem o oleiro a autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos da misericórdia, os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitiva. Como disse anteriormente Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, então? Os gentios que não buscavam justiça, a justiça vem da fé, a obtiveram. Israel, porém, que buscava a lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, para que nós possamos conhecer e prosseguirmos em Te conhecer para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome, em o nome santo de Jesus. É o que nós Te pedimos nesta manhã, para a glória e exaltação do nome do nosso Pai. Amados e queridos irmãos, subalterno a um tema nesse capítulo 9 da carta aos Romanos: a soberania de Deus na eleição através da pessoa de Jesus Cristo. A carta aos Romanos forma uma unidade temática. Depois de afirmar a segurança absoluta da salvação em Romanos capítulo 8, Paulo agora responde a uma pergunta inevitável: se nada pode separar do amor de Deus, então por que tantos judeus rejeitaram o Messias? A salvação não depende da vontade humana, mas da soberania de Deus revelada em Cristo Jesus. Romanos 9, ele enfatiza a soberania de Deus na eleição através de Cristo Jesus. A dor de Paulo por Israel, versículo de 1 a 5 do capítulo 9, Paulo inicia com profunda angústia. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ele afirma que desejaria ser separado de Cristo
por amor a seus compatriotas, por amor à sua família israelita, sua família, a nação como um todo, todos os descendentes de Abraão, todos aqueles que são filhos do Deus Altíssimo através de Jesus Cristo. Então, quais são os privilégios de Israel? Adoção, glória, alianças, lei, culto, promessas, patriarcas e o Messias segundo a carne. Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne. O Logos de Deus habitou entre nós. A eleição soberana não elimina a compaixão evangelística, porque Deus nos escolheu para, através de Jesus Cristo. Isso não elimina, isso não nos exime de evangelizar, de ter misericórdia daqueles ainda ao qual a luz de Jesus Cristo não brilhou em sua vida. A teologia não produz frieza, mas ela produz uma dor missionária, uma angústia ao qual nós queremos ver que todos alcancem a graça de Jesus Cristo, que todos se cheguem para que assuma a sua responsabilidade para o cumprimento do propósito de Deus em o nome santo de Jesus. Israel tinha privilégio histórico, mas não privilégio que garanta a sua salvação, porque a salvação só através de Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Nós temos que entender e compreender, estar percebidos, vigilantes, para que não incorramos em erros, para que não possamos estar distantes, inimigos, separados de Deus. Temos que estar atentos para alcançar a graça, porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A rejeição, porventura, que nós poderemos fazer em Cristo Jesus não foi nenhuma falha do plano divino. Deus não falhou porque o povo de Israel o rejeitaram. Não é falha do plano, é a soberania de Deus em conhecer, é a soberania de Deus na sua consciência plena, na sua onisciência, para que todos aqueles que foram escolhidos consigam ver a pessoa de Cristo Jesus como o único Senhor para a sua salvação e para a eternidade em glória com Cristo. Conhecimento bíblico não substitui conversão. Tem pessoas que conhecem toda a Bíblia, mas não se arrependeu, não se converteu, não se derramou aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos entender que só o conhecimento não é a busca da verdade. E procureis a verdade, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De toda consciência escrava, para lhe dar uma nova mentalidade, uma consciência de filhos de Deus. O amor pelos perdidos deve acompanhar uma convicção doutrinária. Nós temos que ter essa mudança de mentalidade. Para quê? Para que eu e você, dentro da ética bíblica, da ética cristã, com a maturidade em Cristo Jesus, amar todos aqueles que não alcançaram ainda a graça de Jesus. Temos que ter amor pelos perdidos, e o nome do Senhor, no cumprimento da sua missão e propósito, seja louvado, exaltado e engrandecido através das nossas vidas, em o nome santo de Jesus. E que os versículos de 6 a 13 nos têm a dizer, no capítulo 9 da carta aos Romanos: nem todos os descendentes são Israel. Paulo esclarece: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Exemplo:
Isaque, não foi Ismael. Jacó, não Esaú. Quem nasceu primeiro? Quem foi o primogênito? No caso de Abraão, Ismael. O escolhido, Isaque. No caso do filho de Isaque, Esaú é o primogênito, mesmo sendo gêmeos, mas Jacó nasceu grudado no tornozelo de Esaú. Esaú é o primogênito, Jacó é o segundo filho, mesmo sendo gêmeos, mas Deus escolheu a Jacó, porque Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas para Jacó. Então não tinha a responsabilidade, a consciência, o conhecimento da primogenitura. Antes que os gêmeos nascessem, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Deus conhece na sua onisciência e presciência os nossos corações. Eleição é baseada no propósito de Deus, não em obras, não em méritos humanos, não naquilo que eu faço para o reino de Deus. Não, é uma escolha soberana do Deus Altíssimo. Deus escolhe soberanamente. A escolha precede o mérito humano. Nós temos que entender que não vem de nós, é dom gratuito de Deus. A promessa sempre foi espiritual, não é apenas étnica. O verdadeiro povo de Deus é definido pela promessa, pelo cumprimento do seu propósito. E ele sabe, os escolhidos vão cumprir o seu propósito, porque eles têm a sensibilidade e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, vai nos ensinar como professor por excelência, para que nós esvaziemos o nosso eu, esvaziando de si mesmo, para que toda a operação seja feita pelo Espírito Santo. Salvação não é herança genética. Eu costumo dizer que filho de crente não é crentinho. Filho de peixe pode ser até peixinho, mas filho de cristão não é um cristãozinho. Precisamos educar, precisamos fazer com que ele conheça, precisamos que ele cresça no conhecimento da verdade. Para quê? Para que toda a verdade seja estabelecida e liberte ele de si mesmo. O nosso maior adversário somos nós mesmos, não é o diabo. É você mesmo, seu maior adversário. O procrastinador da verdade de Deus é você mesmo. E nós precisamos nos libertar de nós mesmos para que o Espírito Santo de Deus faça morada e que nós possamos crescer e conhecer toda a verdade. É para que todas as cadeias mentais sejam quebradas em nome de Jesus. Tudo ao qual nos aprisiona, nos engessa, precisamos nos libertar para que todo o amor e verdade de Deus se estabeleça em mim e em você. Por isso que a graça de Jesus Cristo não depende do meu desempenho, não depende do teu desempenho. A graça de Jesus está dizendo, é um favor imerecido. Graça é um favor que eu e você não merecemos. Então não é a minha atividade, não é a minha habilidade, não é o meu desempenho, não é o meu resultado. É pela graça. Se nós conhecêssemos apenas o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, que fala do amor, e só derramássemos amor em todas as nossas relações, seja elas profissionais, em qualquer área que for, já estamos cumprindo o propósito de Deus, porque Deus é amor. E o que nos diz os versículos 14 a 18 do capítulo 9 da carta aos Romanos? Deus é injusto? Paulo antecipa a objeção. A injustiça da parte de Deus? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus é Deus. Quem questionará a sua decisão? Ó homem, quem és tu para indagar, para questionar o Deus Altíssimo? Qual é o exemplo que ele dá? Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para o cumprimento da libertação do seu povo no Egito.
Misericórdia é direito soberano de Deus. Se fosse obrigação, deixaria de ser misericórdia. Justiça seria condenar todos. A graça de Deus é salvar os escolhidos. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. O endurecimento é judicial. Deus não deve salvação a ninguém. Graça, como eu disse, é um favor imerecido. Então Deus não me deve nada. Eu, Gerson Barros, é que sou um eterno devedor ao meu Pai. Precisamos entender, compreender, vigiar e estar apercebido. Nós, por mais que façamos dentro do reino dos céus, nós somos eternos devedores. Precisamos estar atentos a isso. O oleiro e o barro, versículos 19 a 24 do capítulo 9. Outra objeção: quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo responde com a metáfora do oleiro. Porventura pode o objeto perguntar o que fez? Criatura não julga Criador. O Criador é eterno, a criatura é finita. A eleição visa manifestar glória e misericórdia. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus vai manifestar na terra a glória do Pai, a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai, o amor pelos perdidos. Deus tem propósito tanto na paciência quanto na ira. A história revela atributos divinos. Deus tem a sua soberania, tem os seus atributos. Deus é imutável. A imutabilidade de Deus. Deus não muda. Quem muda somos nós. Nós somos imutáveis, o Senhor não. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos que compreender e estarmos ligados no Senhor para conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Qual a aplicação para mim e para você nesses versículos de 18 a 24? Humildade diante do mistério. Primeira coisa é humildade. Não tenta compreender. Deus é altíssimo, Deus é grandão. Você é finito, limitado. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo não é compreendê-lo. Jamais a nossa mente raquítica e pequena como somos, vamos entender a grandiosidade e o mistério de Deus Pai. E ter confiança na sabedoria divina. A primeira aplicação é humildade diante de todo o mistério e confiança na sabedoria de Deus. Os gentios incluídos. A rejeição dos seus inclui, enxerta os gentios. Versículos de 25 a 29 do capítulo 9. Paulo cita Oséias e Isaías. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Apenas um remanescente será salvo, a saber, Jesus Cristo. Ah, pastor, e como nós vamos ser salvos então? Através de Jesus Cristo. Quando é que nós vamos ser eleitos? Em Jesus Cristo. Como vamos ter essa predestinação? Através de Jesus Cristo. Tudo é em Cristo, para Cristo, louvado seja o nome de Cristo. Tudo é por Ele, para Ele, e glória ao nome dEle. Temos que entender que tudo se resume na pessoa bendita de Jesus. Temos que estar cônscios disso. Temos que estar cientes disso. Apenas um remanescente será salvo. Quem é o remanescente da raiz de Abraão? Quem é o remanescente da descendência de Abraão? A inclusão dos gentios sempre esteve no plano de Deus. Sempre. O amado das nações sempre foi desejado. A rejeição de parte de Israel foi profetizada. Não foi Israel todo que rejeitou. Todos os discípulos eram israelitas. Muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo. Entenderam, conheceram a Ele. Então não é todo Israel da época de Jesus. Então, parte de Israel rejeitou.
mas já havia sido profetizado pelos profetas. Deus preserva um remanescente fiel. Quem é o fiel? Dito lá em Apocalipse com letra maiúscula. Quem é o amém em A maiúsculo? O assim seja? Jesus Cristo. A história redentiva, ela é progressiva. É uma redenção de geração em geração. A igreja é o cumprimento das promessas. A igreja está aí para refletir a luz de Jesus, para que nós nos encontremos. É um encontro de irmãos no corpo vivo de Jesus. Então a igreja é o cumprimento do propósito, é o cumprimento da missão, é o cumprimento das promessas. Deus nunca perde e nunca perdeu o controle da história. Está tudo sob o controle de Deus. Tudo na direção de Deus. Tudo está nas suas mãos. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Justiça pela fé, tropeço na pedra. O que nos diz os últimos versículos do capítulo 9, do 30 ao 33? Gentios alcançaram justiça pela fé. Israel tropeçou na pedra de tropeço. O que era a pedra de tropeço na vida da nação Israel? Jesus Cristo é a pedra. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra que desceu do céu e destruiu todos os reinos terrenos. Ele é a pedra. O problema de Israel foi buscar justiça pelas obras, buscar justiça pelos seus próprios feitos, pelos seus méritos. Cristo é a rocha de salvação para alguns, ou a pedra de escândalo para outros. Jesus é essa dubiedade, a rocha da salvação ou a pedra de escândalo. Depende da sua compreensão, depende do seu conhecimento, depende do seu olhar para a pessoa bendita de Jesus. Depende daquilo que você deixou render-se. E o Espírito Santo de Deus trabalhou em seus corações, tirando todas as suas crenças, as suas verdades, para entrar a verdade bíblica, o Logos de Deus, da pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que precisamos entender. Então, na sua vida, irmão e irmã, ouvintes da GQE-FM, Jesus Cristo é a tua rocha da salvação ou a tua pedra de escândalo? Ou a tua pedra de tropeço? O zelo religioso sem entendimento leva ao fracasso espiritual. A justiça sempre foi pela fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Não há possibilidade de agradarmos ao nosso Senhor, a não ser pela fé. É pela fé que entramos no Santo dos Santos, é pela fé que estamos diante do trono de Deus. Então a justiça sempre foi pela fé. Não é esforço religioso que salva. Cristo é o único fundamento, Ele é a única fundamentação, o alicerce, os princípios estão em Cristo Jesus. O que Romanos capítulo 9 nos ensina então? Deus é soberano na eleição e na escolha, a promessa é espiritual, misericórdia não é obrigação, eleição não anula a minha e a tua responsabilidade, e Jesus Cristo é o centro da justiça. E desses ensinamentos, quais são as lições poderosas? Eu destaquei apenas 3 lições poderosas para que eu e você possamos mentalizar. A salvação começa em Deus, não no homem. Você foi alcançado pela graça soberana. A eleição produz humildade, não orgulho. Ninguém pode se gloriar. Cristo é a prova máxima da soberania divina. Deus escolheu salvar através da cruz de Cristo Jesus. Sou eleito, Deus me escolheu? A Bíblia responde:
Todo aquele que crê em Cristo Jesus demonstra que foi alcançado pela graça. Abandone hoje a autoconfiança. Abandone hoje a autoconfiança. Renda-se a Cristo. Confie na misericórdia de Deus. A soberania de Deus não fecha portas. Ela garante que a salvação é possível através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. E parabéns, mulheres, que Deus vos abençoe. Vocês são muito importantes em nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.